Oi, gente, eu sou a Isabela, bióloga e paisagista. Se você quer saber mais sobre o mundo das plantas, o mundo das verdias, continue aqui que a gente tem muita coisa para conversar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre plantas para interiores, seja para apartamento ou para interior da sua casa. O importante quando a gente fala de plantas para interiores, a gente tem que entender que não tem sol o dia inteiro. Então, geralmente, ou é o sol da manhã ou o sol da tarde. E ter sol o dia inteiro é diferente de ter uma boa iluminação o dia inteiro, tá? Sol, quando eu digo, são os raios solares batendo em determinada região. Iluminação é o que tem iluminação aqui, por exemplo, que não necessariamente tem o raio solar, mas como o sol tá no céu, você tem um ambiente iluminado, tá? Então são duas coisas distintas que é importante a gente entender. E para a gente ter determinadas espécies de planta, a gente precisa entender que o sol tem que bater nessas plantas X horas por dia. Então, a partir disso, a gente tem que entender se o sol que bate na sua planta ou na área que você quer colocar planta é um sol da manhã ou um sol da tarde ou é uma região com muita claridade. Já adianto aqui que se for embaixo da escada, que é um ambiente mega escuro, se for dentro do seu lavabo sem luz, as plantas não vão se desenvolver, não vão ficar bonitas. O que pode acontecer se você colocar uma planta lá é uma planta morrer mais rápido ou mais lentamente, tá? Mas ambiente sem sol não consegue manter uma planta. E aí, para esses ambientes, você pode colocar um arranjo seco, um arranjo de plantas artificiais, que eu não sou contra. Tem muita gente que é contra, mas eu acho que se ali não cabe, não dá para deixar uma planta verdadeira, né? Vamos dizer assim, uma planta viva. Então, não deixa ela lá sofrendo. Coloca uma planta artificial, um arranjo seco, uma outra decoração, enfim. Opções existem. Então tá, partindo do pressuposto que você quer colocar uma planta, você tem que entender que sol que vai bater ali. Se é o sol da manhã ou o sol da tarde. E por que é importante isso? Porque o sol da manhã, de forma geral, principalmente no sudeste e sul, ele é um solzinho mais fraco. E o sol da tarde é um sol mais forte, que é mais quente. Sabendo disso, você começa a observar aí na sua casa que tipo de sol que bate, tá? Vamos para essa lista de plantas, então. Eu vou fazer uma divisão entre plantas para sol da manhã e plantas para sol da tarde e plantas que você pode deixar só em ambiente claro, bem iluminado, não no breu, mas que ela sobrevive numa claridade legal sem necessariamente bater sol direto nela. Bom, então, plantas para o sol da manhã. Costela de Adão dá super certo. A Monstera Adansonii, que é esta daqui, também dá super certo, tanto para ambiente do sol da manhã, batendo direto, quanto para ambiente mais claro, né, bem iluminado. Marantas, as marantas adoram o sol da manhã, então, tanto a maranta zebrina, se você quiser uma planta mais alta, a maranta charuto aguenta também, a maranta macoiana, a maranta riscada, a maranta oblíqua, enfim, as marantas são plantas, na maioria, nativas do Brasil e muito diversas. Então, se você quiser só colocar maranta na sua casa, dá, porque tem muita diversidade delas. Uma planta que saiu recentemente, que é a mais procurada no Brasil, é o Ficus lirata também, que dá super certo para ambientes de sol da manhã ou ambientes de claridade. O sol da tarde, ele vai queimar, tá? Então tem que tomar muito cuidado. A ráfia, que é uma palmeirinha também super usada no Brasil. Filodendro Brasil, filodendro verde, que são plantas trepadeiras. Então elas ficam bonitas tanto pendentes, quanto se você colocar um tutor e deixar ela subir, também fica linda. As bromélias, que são plantas maravilhosas, lindas, uma mais linda que a outra, meu xodó. Avencas, então tanto a avencão quanto a avenca comum, são plantas que dá para um solzinho da manhã e para um ambiente bem claro. Samambaias, então a maioria das samambaias adoram o sol da manhã e adoram esse ambiente de claridade. Mas para elas ficarem bonitas mesmo, o sol da manhã fica bem
estimulante para elas, para deixar a folha mais bonita e mais saudável. As rendas, então a renda portuguesa quanto a renda francesa, também adora esse solzinho da manhã. Orquídea, que até se você colocar ela no sol da tarde, ela vai fritar, tá? Então ela vai fritar, deixa no sol da manhã, mas para a floração da orquídea é muito importante que ela receba a luz do sol direta. Enquanto ela tá ali com flor, você pode pegar o vaso e deixar ela no centro da mesa, num ambiente claro, mas depois que acabar a floração, para você estimular o desenvolvimento de mais flores, né, na próxima floração, depois de 4, 6 meses, é interessante você deixar ela pegar o solzinho da manhã. A Zamioculca, que é uma planta mega difundida, principalmente tem gente que coloca nos lavabos sem luz. E como eu falei, ela é uma planta que vai morrer, mas é que ela vai morrer muito lentamente se não tiver luz. Então ela vai estar sofrendo ali, saiba disso. Mas ela é uma planta muito resistente à baixa iluminação e essa claridade, mas ela gostaria de um solzinho da manhã. Se você pegar ela e colocar no sol da tarde, por exemplo, ou ela vai queimar ou ela vai ficar muito amarelada. Ela não vai ficar tanto naquele verde mais fechado, que é bem característico da Zamioculca. O pacová também é uma planta linda, nativa, brasileira, que vai super bem em ambiente interno. Se pegar o solzinho ou não, ele vai super bem. Begônias no geral, só que as begônias que dão flores, né, que o atrativo principal são as flores, precisam do sol, do raio solar batendo nela. Isso é para a maioria das plantas que a gente quer ver, né, que a ornamentação principal daquela planta é a flor. Elas precisam de pelo menos 1 horinha, 2 horinhas de sol, porque o sol é um indutor de floração. Então, às vezes, você tá com o lírio da paz, por exemplo, que dá super pra esse ambiente mais de sol da manhã. Você tá com o lírio da paz, ele não dá flor. Pense em colocar ele no sol 1 hora, começa colocando meia hora, 1 hora, 2 horas, pra ele se adaptando, pra você não dar esse choque e não ter risco de queimar as folhas dele. Mas ele com certeza vai começar a induzir a floração. O ciclanto e o bambu da sorte. O ciclanto é uma espécie também nativa do Brasil, da Amazônia, e fica mais alto, e ele precisa dessas horas de sol na folha direto, por mais que a flor não seja atrativa, ele precisa. O bambu da sorte já não precisa, só uma claridade é suficiente para ele, e tem muita gente que também coloca em lavabo. Então, mas ele é super versátil, ele cresce e fica alto, enfim. Dá pra fazer alguns trabalhos de trança, né, que até já vendem, fica muito bonito. O lírio da paz, como eu falei, o antúrio também é uma outra planta que a gente quer ver a flor. Então, por isso, precisa de raios de sol batendo direto. E os asplênios. Os asplênios é como se fosse um alface, parece um alface. Mas são lindos, são várias texturas diferentes, tem vários tipos de asplênio e dá um volume, assim, no ambiente que fica muito legal. Agora, plantas que super vão tolerar o sol da tarde e que vão ficar lindas no sol da tarde. Essas do sol da tarde, elas ficariam bem também no sol da manhã, mas se pegar bastante tempo de sol da manhã, porque elas precisam do sol mais intenso. Então, ou um sol mais intenso como o sol da tarde, ou mais horas de sol da manhã, e não 1 ou 2 horas, conforme bate em alguns apartamentos, tá? O guaimbê, queridinho, lindo, ele fica super bem no sol da tarde. A areca bambu também, que ela consegue ficar alta, e também é uma palmeirinha, bem com bastante folha, então fica super legal. A clúzia também, uma planta de folha arredondada, pequena, fica super bonita, ela dá uma flor, mas demora muito tempo pra ela dar a flor, uma florzinha branquinha, parece até de cera, muito linda. As suculentas e cactos, no geral, a maioria ama sol, se você deixar no sol pleno, maravilhoso, vai dar muita flor, muito broto, mas se você deixar no sol da tarde, elas conseguem ficar bem bonitas também. Não vai ficar linda e maravilhosa, mas elas ficam bem bonitas e podem dar flor também tranquilamente. As dracenas, então, tem dracena pequena, dracena compacta, dracena média, dracena verde, dracena rosa, dracena chocolate, vermelha, enfim, as dracenas é um grupo, né, muito grande e muito diverso, então tem vários tipos de planta dentro desse grupo que super se adaptam à luz do sol da tarde. Esse mesmo ritmo das dracenas tem as pleomeles, tanto a pleomele variegata
quanto a Pleomele verde, que também super vão bem em sol, tanto sol pleno, né, num canteiro externo, quanto o sol da tarde dentro de casa. E são plantas que você pode deixá-las mais altas, então elas crescem verticalmente e dão uma outra estrutura ali para o seu espaço. E uma planta pendente que dá flor são os gerânios, que tem o gerânio ereto e tem o gerânio pendente, mas os pendentes eles gostam de flor, de sol, desculpa, então os pendentes eles gostam de sol, então é interessante você deixar ele no sol da manhã se você for colocar ele no ambiente interno. Agora, em ambos, principalmente qualquer sol que você tiver, mas que tenha sol, quais plantas você pode colocar? Então, se você não quiser errar, vai nessas plantas. A primeira, o pau d'água, que quando ele dá flor, a inflorescência dele é muito perfumada, tanto que o nome científico dele tem fragrance, né? Então, esse fragrance é de fragrância, porque a floração dele é bem perfumada. A pata de elefante, que muita gente já viu por aí, que você pode manter em vaso tranquilamente. Se você plantar no jardim externo, ela cresce, ela vai crescendo, não pense que ela vai ficar pequenininha pra sempre, só que o crescimento dela é lento, tá? Mas ela vai bem tanto no sol da manhã quanto no sol da tarde. Ela é uma planta sem erro. As jiboias também pendentes, tanto pendente quanto você colocar um tutor, ela pode subir, também fica linda e, nossa, é uma planta versátil, você pode fazer mudinha dela para presentear, enfim. A azaleia que dá flor, então você tem que manter no sol, umas 2, 3 horas de sol, não importa o sol. Então, ou o sol da manhã ou o sol da tarde. O aspargo alfinete, que é outra planta pendente, que dá uma florzinha bem pequenininha, branquinha, também é legal pra ter. A Comigo Ninguém Pode, que também fica super bonita, é super legal. É tóxica, né? Então tem as suas questões, mas ela também, ou sol da manhã ou sol da tarde, dá super certo. E as espadas. Espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, as lanças, também são plantas muito versáteis, que você pode deixar no sol da manhã, você pode deixar no sol da tarde, você pode deixar em sol nenhum. Elas são plantas que se adaptam super bem a muitos espaços. É até uma questão ambiental, mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Então assim, gente, planta tem, tá? Então tem bastante planta que você pode colocar em casa e essas plantas, uma boa parte dessas que eu falei aqui, você consegue encontrar em mercados, tá? Não é difícil o acesso, não precisa ir no viveiro, longe, para pegar uma planta. Não, tem em mercado, né? Tem loja de conveniência, enfim. Então são plantas fáceis que a gente encontra fácil. Se vocês verem também a listagem, eu pontuei quais são pendentes, mas a ideia aqui não é trazer muita planta pendente, porque isso também é um próximo vídeo. As plantas pendentes são plantas que, assim, quando você coloca no ambiente, dá uma outra cara pro ambiente, independente de onde ele seja. Então, são plantas muito legais pra gente ter dentro de casa, na área gourmet, enfim. Então, vai ser um outro vídeo. Se você tiver alguma dúvida ao longo desses vídeos, se você lembrou de alguma planta que também tem na sua casa, que você testou, deixe aqui nos comentários e a gente vai conversando e vai compartilhando mais ideias sobre esse mundo das plantas. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!